Filipenses, capítulo de número 3, do versículo de número 7 até o de número 11. Louvado seja o Senhor Jesus. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente que Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo para fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém. Muito obrigado a todos que acompanharam a leitura. Amor, muito obrigado. Eu trago nesta noite, queridos, esse tema: ouse em 3 pontinhos. Você já deve ter ouvido, falado ou praticado o ditado que diz: quem não arrisca, não petisca. E esse ditado, ele é baseado em incertezas. Ou seja, se eu me arriscar, ou se eu arriscar em algo, pode ser que dê certo, ou pode ser que não dê certo. Pode ser que saia como eu previa, ou pode ser que não saia como eu previa. Agora, quando nós vemos o termo ousar, ouse em 3 pontinhos, ousar, entre outras coisas que quer dizer, também quer dizer arriscar-se com audácia. Nós estamos aí vivendo uma época em que tem uma música que está, me permito usar esse termo, bombando no meio gospel, que os irmãos já sabem, eu penso, baseado no tema, ousado amor, ou reckless love, falei difícil agora, hein, em inglês, que é baseado na parábola da ovelha perdida, que de fato é uma música muito bonita, muito representativa para nós. Quem sabe você já deve ter ousado ou se arriscado com audácia por causa do amor. Eu me lembro quando eu namorava ainda a Lela, e eu não tinha carteira de habilitação, eu era menor ainda de idade. Portanto, eu ia buscá-la para irmos ao culto de bicicleta. Pensa, 2 pessoas arrumadas, indo de bicicleta para o culto. E ela de saia, de ladinho assim, no cano lá da bicicleta. E quando chovia, que era mais chique ainda, gente, eu ia buscá-la de guarda-sol. Pensa, 2 ser na bicicleta com um guarda-sol enorme indo para o culto. E teve um dia que nós fomos a pé nessa oportunidade, e ela falou: amor, meus pés estão doendo. E ela calça 36 ou 37, depende da forma do sapato. E eu calço 44. E ela estava com um salto alto. Eu falei: então, amor, vai com o meu sapato e eu vou descalço. Imagina a cena, uma bela dessa, de saia, tudo, com um sapato 44 no pé. São ousadias que nós fazemos em prol do amor, né?
Nós fazemos muitas vezes, nós ousamos na loucura. Exemplo, depois de 32 anos de vida, que Deus nos permitiu irmos conhecer o parque temático lá do Beto Carreiro World. É um passeio que eu recomendo, mas para aqueles que têm medo não é muito bom. E nós fomos em um tal de elevador. Alguém já foi, conhece? Gente, o negócio é como diz, é para os fortes o negócio. É tipo de uma gaiola que tem alguns banquinhos que a pessoa senta nele, aí aquele negócio sobe numa altura bem rápida, assim, alta, e depois despenca. Antes assim eu falei, vamos lá, legal. Se eu pudesse ter voltado no tempo, porque o negócio é bruto mas nós nos arriscamos muitas vezes, nós ousamos em experimentar ou em fazer coisas que podem ser desagradáveis ou podem ser agradáveis. E hoje, depois de quase 13 anos de casado, eu olho para a nossa história que nós ousamos, nós tivemos muitas histórias e hoje são lembranças boas, né? Então, queridos, agora, quando a Bíblia fala para nós ousarmos, não é igual esse ditado que diz: quem não arrisca, não petisca. Mas e eu falo mais uma vez, que esse ditado é baseado em incertezas. Mas a Bíblia manda ou nos ensina nós ousarmos não em incertezas, mas em certezas. Essas são algumas dessas certezas ou convicções que eu gostaria de rapidamente meditar com os irmãos nessa palavra. Amém, queridos? A primeira coisa, Raquelzinha pode mudar, por gentileza? Primeiro, ouse em ler e estudar a Bíblia. Já foi falado aqui sobre a importância da palavra de Deus. E nós temos várias histórias bíblicas, é claro, mas uma delas está em Atos capítulo 6 e capítulo 7, quando o primeiro diácono da história, Estevão, ele estava perante o Sinédrio, ou seja, perante as autoridades, e ele foi falando sobre a palavra de Deus. Ele evangelizou, não teve medo, e quando eu ouso em ler e estudar, ou melhor, quando eu leio e estudo a Bíblia, primeiro, eu ouso a ver quem eu realmente sou. Porque a Bíblia vai nos trazer a clareza de quem nós somos. E uma das clarezas que a Bíblia diz é que todos somos pecadores. Isso contrasta com algumas coisas ou com algumas pessoas que elas se acham melhores do que outras pessoas. Diante de Deus, nós somos pecadores. Não existe nenhum ser humano, a não ser Cristo, é claro, que não pecou, que não tenha pecado, que não peque ou que não vá pecar ainda. Então a Bíblia vai nos trazer esta realidade, que lá de Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Traz então a clareza de quem eu sou. Quando eu leio e estudo a Bíblia, eu ouso a conhecer e entender a vontade de Deus para a minha vida. Uma vez um jovem me falou assim: ô Júnior, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu falei: por que não?
Se eu entendo que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus que olha, que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus que tem propósito com cada um de nós, por que eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Agora, a primeira forma, ou a forma sublime que Deus fala conosco, é através da sua palavra. A mesma Bíblia que diz que eu sou pecador, é a Bíblia que diz que Jesus deixou a sua glória, veio em terra, viveu como nós, e Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e pela sua morte, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, os meus pecados podem ser perdoados para a glória de Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, nos afirma: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando eu entendo isso, que por meio de Cristo eu sou inserido no reino de Deus, eu vou entender que Deus tem uma obra na minha vida. Diga isso para a pessoa aí perto de você: Deus tem uma obra com você. Oh, maravilha! Então, quando eu leio a Bíblia, eu ouso em conhecer e entender a vontade de Deus para a minha vida. Só não sabe quem não quer. Mas se eu leio a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, eu vou entender que Deus tem uma obra em mim e através da minha vida para a glória do nome dEle. Quando eu leio a Bíblia e a estudo, eu ouso a andar no caminho certo. Você já deve ter ouvido o ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Oh, mentira de Satanás essa! Gente, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Como que a traição, a prostituição, o adultério, lascívia, os vícios, como que isso pode me levar perto de Deus? Mas eu vou entender que existe somente um caminho que leva para o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo, que Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Se Ele é o único caminho que leva para o céu, que leva para Deus, que leva nós a nós experimentarmos e vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas sabe qual é o nosso problema, gente? É que nós queremos tomar outros caminhos. E vai me dizer que por causa de uma escolha sua, você já não teve as consequências ruins. Mas quando eu ando no verdadeiro caminho que leva para o céu, eu vou andar direito, eu vou andar certo, eu vou ter uma vida próspera, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Então, em Cristo, no caminho que Deus tem para as nossas vidas, se nós andarmos nele, a nossa vida vai só ser mais e mais e mais, até que a gente chegue no céu de glória, aleluia. E quando eu leio e estudo a Bíblia, eu ouso a ter mais entendimento do que as outras pessoas. Você já leu o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119? Gente, que salmo extraordinário. Ele enaltece a grandeza da palavra de Deus. E uma das coisas que ele escreve nesse salmo é isso: porque eu leio a tua palavra, então ela me deu mais entendimento do que as outras pessoas. Então, gente, olha quanta coisa, quando nós lemos e estudamos a palavra de Deus, quanta coisa que nós vamos arriscar-se com audácia. Próximo slide, Raquelzinha. Ouse em ter uma vida de oração. Não posso me esquecer da história bíblica sobre Daniel. Puxa, que história linda!
de um moço que estava na Babilônia, e muito lembrado que ele não quis se contaminar com a comida do rei. E por causa de inveja, algumas pessoas criaram então uma lei: não se pode orar a outro Deus além do próprio rei, do próprio governador. Mas Daniel, ele não tinha compromisso com a terra, ele tinha compromisso com... E então ele falou: olha, peraí, eu tenho uma vida de oração. Mesmo que tenha essa lei que diz que eu não posso fazer as minhas orações, mas eu tenho uma vida de oração. E ele disse: eu não posso parar, porque essa é a minha prática diária. E não somente ele, mas agora, o que me chama a atenção é que ele poderia continuar a vida dele de oração no quarto isolado, onde ninguém visse. Mas ele falou: peraí, eu vou continuar tendo a vida que eu tenho de oração. Então ele fez o quê? Então ele orava 3 vezes ao dia, não apenas uma, e com a janela aberta ainda, porque ele falou: eu não nego aquilo que eu sou. Olha que lindo. Agora, quando eu oro, gente, eu ouso a algumas coisas. Primeiro, eu ouso a me opor ao sistema mundano. Enquanto o sistema mundano diz: assista a novela da Globo, que só traz pornografia, prostituição, adultério, homossexualismo e um monte de coisa que a Bíblia reprova, que a Bíblia diz que é pecado, mas eu vou me opor a isso. Não, eu vou continuar na minha vida com Deus. Enquanto o mundo diz: faça coisas que a Bíblia condena, não, eu vou continuar firme no propósito da minha vida de oração. Quando eu oro, eu ouso a batalhar contra o diabo e seus anjos. Tem uma frase que eu li esses dias atrás que diz que o diabo não tem medo de uma igreja barulhenta, mas ele tem medo de uma igreja que ensina a palavra e que ora bastante. Aí quando eu oro, gente, eu vou me opor ao diabo. Não tem como. E eu lembro quando eu tive o meu encontro com Deus, na minha adolescência, que eu comecei a buscar a Deus, que teve uma época que eu só via demônio. Falei: Jesus, eu estou te buscando para ver a tua glória, Deus, não para ver demônio. Eu via demônio em sonho, eu via demônio em visão, eu via demônio de olhos fechados, de olhos abertos. Falei: Jesus, eu estou te buscando para ver bênção, não para ver demônio. Mas só que eu fui entender que quando eu oro, eu me oponho a ele. E não tem como eu ter uma vida de oração e ser amiguinho do capiroto. Tem como não, gente. E quando eu oro, eu ouso a ouvir a voz de Deus. Porque que a oração é uma conversa com Deus. O problema é que muitas vezes nós só fazemos um monólogo. Só eu falo. Eu falo. Aí quando é para Deus falar comigo, eu falo: Deus, tchau. Mas oração é um diálogo. Eu falo com o Pai, mas eu permito também que Ele fale comigo. E como que é gostoso nós ouvirmos a voz de Deus. Quando eu oro, eu ouso a ser mudado por Deus. Olha aí que lindo. Não lembro o autor da frase, que ele disse que quando eu oro, eu não mudo Deus, mas eu que sou mudado por Deus. E quando eu oro, eu ouso, abra aqui, a conquistar coisas que só posso conquistar através da oração. Então vamos nos arriscar-se com audácia
em ter uma vida de oração. Próximo slide. Ouse em ter, volta, uma vida de consagração. Oh, coisa boa! E sempre que eu vejo a história de Esther na Bíblia, é inevitável que eu veja a minha esposa nessa história. Não somente pelas atitudes também, mas a Bíblia diz que Esther era uma mulher muito linda. Eu falo, então era a minha esposa lá, gente. Olha que linda. E a gente conhece a história de Esther, que Deus permitiu que ela fosse rainha e tudo mais. Aí até que o povo de Deus, ele estava sendo oprimido. E o tio dela, dependendo, a versão traz Mardoqueu ou Mordecai, depende a versão. Mas ele olha para ela e fala, Esther, espera aí minha querida, Deus te colocar nessa posição não foi à toa. Então ela falou, opa, então espera aí, o meu povo sofre também. Então ela falou, então sentiu, mesmo que me custe a minha vida, nós vamos então nos consagrar a Deus. Linda essa história, e a gente sabe que do livramento que Deus fez, é tudo que Deus operou por meio da consagração ao Senhor. Primeiro, quando eu me consagro, eu ouso a matar a minha carne. Lembram em Gálatas capítulo 5, Paulo nos diz que dentro de nós existe uma guerra, uma batalha entre o espírito e a carne. Quem eu alimentar mais, vai ficar mais forte. Então, quando eu me consagro, eu ouso a matar a minha carne. Segundo, quando eu me consagro, eu ouso a me encher e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo em Efésios disse, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitos eles pegam esse texto para se basear, para dizer, não, Júnior, a Bíblia diz que eu posso beber sim, a Bíblia diz que eu só não posso ficar bêbado. Mas a Bíblia não tem só esse versículo que fala sobre a bebida. Mas o que Paulo estava dizendo, de fato, era isso, que naquela época tinha uma festa a um deus chamado Baco, que é comparado ao nosso carnaval do Brasil. Eram vários dias de festa com bebida, drogas, sexo e rock and roll. Não sei se tinha ou rock and roll na época, né? Mas era aquela festa de onde vem o termo bacanalha ou bacanal, que era dessa festa. Então, o que Paulo está realmente dizendo para a igreja de Éfeso é isso. Gente, muito melhor do que ter uma vida cheia de prazeres carnais, mundanos, é muito melhor sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É porque quando eu fico bêbado, depois vem a ressaca, mas em Deus não existe ressaca. É porque quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero de Deus, e quanto mais eu busco de Deus, mais Deus me enche, e quanto mais eu sou cheio de Deus, eu quero menos das coisas do mundo. E é isso que Deus faz com a gente. Quando eu me consagro, eu vou me encher e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, gente, que quando nós somos guiados por Deus, não tem como as coisas darem erradas. Quando eu me consagro, eu ouso a me capacitar para a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, quando Paulo nos fala isso, ele começa dizendo, contudo, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
É para que com isso vocês possam estar capacitados para a batalha espiritual. E a expressão, quando Paulo diz, mas fortalecei-vos no Senhor, no original da palavra quer dizer, Deus colocar a força dele em mim. Então, batalha espiritual só se vence na força de Deus. Eu só expulso o demônio na autoridade de Deus sobre a minha vida. Não é porque eu sou pastor, bonitinho, rico, feio, sei lá. Não, é só no poder de Deus que ele sai. E quando eu me consagro, eu ouso a receber direcionamentos do Espírito Santo de Deus. Deus quer guiar o seu povo, amém, queridos? E quando eu me consagro, eu busco a Deus em consagração, em jejum, Deus tem a palavra certa para nós, amém? Próximo, ouse em ter uma vida de confissão. Gente, não existe crente 007. Tem uma história que eu li uma vez, de um jovem que foi para o exército, ficou lá há alguns anos, retornou, falou, pastor, eu preciso contar uma bênção. Aí o pastor falou, então conta. Falou, irmãos, os irmãos sabem que eu estive tanto tempo lá no exército, e Deus me guardou, e a igreja, glória a Deus, irmãos, nesse tempo todo, ninguém soube que eu sou cristão. Deus guardou ele. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Mas quando Paulo escreveu essas palavras, havia um decreto: se alguém confessar outro Deus além do chefe lá, do governador, vai ser morto. Então, quando Paulo diz, se você confessar que Jesus é o Senhor, a pessoa estava automaticamente colocando a sua vida em risco. Nós no Brasil não temos o problema, muito pelo contrário, é por causa do mau testemunho de muitos, o cristianismo na verdade está sendo banalizado por causa disso. Mas ainda existem países que, se você dizer que você é crente, você coloca a sua vida em risco. Eu vejo através da MISPA, vejo vídeo, fotos, ouço relatos que existem muitos países ainda, que se você apenas dizer, eu sou crente em Cristo, eu tenho Cristo como meu Salvador, muitos ainda morrem por causa disso. Mas aí Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Forte isso, não é, gente? Quando eu confesso Cristo, eu ouso primeiro a ir contra o sistema. Qual é a moda que está no mundo hoje? Dizer que é homoafetivo. Mas se eu confesso Cristo como meu Salvador, eu vou contra isso. E eu que trabalho especificamente com adolescentes e jovens, eles estão dizendo, não, pastor, isso é normal no inferno, porque no reino de Deus isso não é normal.
Não, eu posso beber, eu posso usar drogas, eu posso ser da esquerda e ser cristão. Gente, tem algumas coisas que não combinam não, tá bom? Mas quando eu confesso a Cristo, eu vou me opor ao sistema mundano, ao sistema diabólico. Quando eu confesso Cristo, eu coloco a minha vida em risco também. Aí muitos falam assim: pastor, depois que eu me converti, eu perdi os meus amigos. Eles são amigos do capeta. Porque se é amigo, continua junto. E tem uma frase que diz que o verdadeiro amigo te leva mais perto de Deus e não te afasta de Deus. Então aí vem aqueles amigos, entre aspas, do filho pródigo, que quando tinha dinheiro tinha amigo, quando acabou o dinheiro eles o abandonaram. Isso não é a amizade, porque quando eu confesso Cristo, eu vou ser odiado pelas pessoas. Mas também eu ouso, quando eu confesso Cristo, eu ouso a ser confessado por Jesus diante do Pai, aleluia. Enquanto as pessoas me abandonam, pode, beleza, mas agora Cristo vai me confessar diante do Pai, é porque eu o confesso diante dos homens. E por último, por gentileza, Raquel, ouse em fazer a vontade de Deus. Oh, que maravilha! A história de Elias é uma história fantástica, né? Deus chega para ele e fala: olha, vai até o rei Acabe e fala que não vai cair uma gota de água por tanto tempo lá. E ele foi. Mas ele mal sabia que isso ia se reverter contra ele também. Porque quando não tem chuva, tudo se seca, não cresce nada, né? Mas ele estava fazendo a vontade de... Aí até que ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do deus Azerá, e ele, um homem contra 850 pessoas, mas ele estava na vontade de... Quando Deus fez tudo lá, que a gente conhece aquela história, que o Deus que respondesse com fogo e tudo mais, então ele mandou matar os 850 profetas lá. Aí por causa disso, aquela endemoniada chamada Jezabel, ô mulher do cão é aquela, e a Bíblia até fala sobre o espírito de Jezabel, para ver como que é tão grave essa mulher filha do demônio. E ela disse: olha, se eu não sou, como toda mulher gosta de dar showzinho, mulher que não é liberta por Deus, tá bom, gente? Mulher crente é dominada pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Amém, irmãs? Aleluia, Jesus. Então ela falou: olha, se eu não sou Jezabel, e amanhã esse homem não morrer e tal, e ela fez essa ameaça de matar Elias, porque ele estava fazendo a vontade de... Quando eu faço a vontade de Deus, eu ouso a ser considerado um perturbador. Elias foi chamado pelo rei Acabe, ó perturbador de Israel. Quando eu faço a vontade de Deus, eu ouso a sair da minha zona de conforto. Gente, eu não posso ser cínico, hipócrita, em dizer que certas coisas não são boas, como termos um bom carro, nós termos uma boa casa, boas roupas, de nós termos a condição de termos boas coisas. É claro que é bom. Ou vai dizer que um zoião é melhor do que um filé mignon. Filé mignon é bom, mas não é tão barato, né? A gente come lá de vez em quando, né? Mas agora, pode ser que as nossas conquistas nos deixem
tão confortáveis ao ponto de nós falarmos: não, Deus, estou bem aqui, eu não preciso sair, não, eu não preciso ir, não. Que nada dessa terra tome o lugar de Deus em nossas vidas. É porque quando eu faço a vontade de Deus, eu saio da minha zona de conforto. Lembram da história da águia? Que a águia mãe, quando tem os seus filhotes, ela faz o ninho e coloca penas para que fique fofo. Mas quando chega a hora de ensinar o seu filhote a voar, ela tira todo aquele conforto e ficam apenas os espinhos. Quando eu faço a vontade de Deus, eu ouso a me colocar em situações difíceis. Quando eu faço a vontade de Deus, eu ouso a ser um manifestador da glória de Deus. Oh, que maravilha! Eu saio da minha zona de conforto, eu me oponho ao sistema, mas agora eu serei um manifestador da glória de Deus. No meu trabalho, na minha escola, na rua, no shopping, aonde eu brinco, eu corro, eu faço atividades físicas, qualquer lugar, eu vou manifestar a glória de... E por último, queridos, quando eu faço a vontade de Deus, eu ouso a viver e experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Quem sabe nessa noite Deus esteja te falando: saia da sua zona de conforto para viver o sobrenatural da parte de Deus. Então, queridos, Deus tem uma vontade que é perfeita, boa e agradável.